Olá Pedro, Fátima, bom dia aos restantes também. Bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia. Olá, Sr. Dr. Carlos Vaz, como está? Estava a ver. Olá a todos, bom dia. Obrigada por estarem aqui connosco, obrigada por se juntarem a nós nesta conversa. E a pedir-vos para desligarem os vossos microfones, por favor, se possível, para darmos aqui palco aos nossos oradores de hoje. É o Pedro Amarante e o Rui Moraes, que já vou passar a apresentar. Mas antes de mais, queria agradecer a todos os participantes, a todos os que se juntam a nós nesta hora, que ainda é antes do almoço, e portanto vamos começar desde já. Peço desculpa estes minutos de atraso. Vamos começar desde já para terminarmos também a hora e sermos pontuais. Queria começar por dizer-vos que, tal como viram aqui neste PowerPoint, nesta apresentação, deste cartaz, é a primeira conversa desta nova temporada. Portanto, já tivemos uma primeira temporada das Conversas Next e arranca hoje a segunda temporada deste programa, deste projeto da ACES Next, que é as Conversas Next. E o que é isto das Conversas Next? Para quem for a primeira vez que esteja aqui connosco a acompanhar-nos, é uma conversa online. Trata-se disso mesmo, de ser uma conversa online para podermos chegar a todos sem qualquer constrangimento, entre um associado sénior e um associado da ACES Next. Portanto, haver aqui esta questão da intergeracionalidade que hoje aqui é representada pelo Pedro e pelo Rui. Abordamos temas que são temas que foram escolhidos pelos associados Next, portanto a geração dos 20 aos 40 anos, temas que os preocupam, temas que os interessam, e hoje o nosso tema é a conciliação família-trabalho. O que é que pretendemos com estas conversas? Pretendemos inspirar, formar e criar valor para os associados e possíveis associados, porque aqui também podem estar muitas pessoas hoje connosco que não são associadas, e não só queremos que isto tenha uma participação live, ou seja, aqui no momento, mas também disponibilizamos estas conversas em podcast. Já temos o nosso podcast criado no Spotify, e portanto quem não conseguir estar aqui connosco hoje presencialmente poderá ouvir e assistir a esta conversa depois. E por isso, com esta pequena apresentação das Conversas Next, passo a apresentar-vos os oradores de hoje. Os nossos oradores, aos quais agradeço desde já. Quero começar por apresentar o Rui Manuel de Sá Moraes. É casado, é pai de 3 filhos, nasceu em Braga, licenciou-se em Economia na Faculdade de Economia do Porto e concluiu ainda o curso de pós-graduação em Finanças Empresariais na Universidade de Lusíada. Recentemente terminou um programa de alta direção de empresas pela AES. Foram várias as empresas onde já passou. Vou mencionar, vou tentar mencionar quase todas, pois a sua carreira já é vasta. Integrou em 2001 os quadros do grupo TMG, Têxtil Manuel Gonçalves, onde exerceu funções de Financial Manager e Financial Advisor. Estagiou também na Sociedade Joaquim Guimarães Manuela Malheiro, exercendo funções de auditor externo nas áreas de contabilidade, auditoria financeira, auditoria fiscal. Em 2000 e 2001 desempenhou no Sporting Clube de Braga funções de economista.
e também colaborou na empresa Morais e Morais na área de análise de projetos. Tomou posse como administrador executivo da AGER, a empresa de águas, efluentes e resíduos de Braga, em novembro de 2013. Atualmente, e desde janeiro de 2018, é presidente não executivo do Conselho de Administração da AGER. É também nomeado em 2015 como administrador não executivo da Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga e é ainda professor no Instituto Politécnico do Cávado, membro zelador da delegação de Braga, da Cruz Vermelha, entre muitas outras coisas que eu poderia aqui continuar a mencionar. Se eu me tiver esquecido de alguma coisa, Rui, por favor, depois corrija. O Pedro, o nosso Pedro, tem 26 anos, é solteiro e tem 4 irmãos. É fundador e gestor da Iberbússola, que é uma agência de marketing em Braga. É formado em marketing e pós-graduado em digital business. Realizou já diversas outras formações e pertence atualmente à direção da ACES Next no seu núcleo Domingo. Sem mais demoras, antes de passar a palavra aos oradores, passo a palavra à Fátima, que queria aqui deixar-vos uma nota especial. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Fátima Amorim. Para quem não me conhece, eu sou a responsável pelo núcleo do Minho da ACEJ e queria, antes de mais, só agradecer ao Pedro, mas especialmente ao Rui Morais, esta disponibilidade de dar início aqui a esta segunda temporada das Conversas Next, por esta dedicação a esta causa tão nobre, numa agenda tão complicada que sei ter, pois trabalho com ele a miúde por questões profissionais e, portanto, agradecer esta inspiração, que de certeza vai ser esta conversa em nome da ACEJ Nacional e em nome da ACEJ Minho. Muito obrigada, Rui, muito obrigada, Pedro, e até breve e que seja um momento inspirador. Muito obrigada a todos. Obrigada, Fátima. Vamos começar desde já. Começo por só dar aqui uma pequena introdução ao tema de hoje. O tema, como sabem, é conciliação família e trabalho. E conseguir este equilíbrio entre a família e o trabalho é um dos maiores desafios que a geração da ACES Next enfrenta. Geração essa que, repito, é dos 20 aos 40 anos. Por se encontrar exatamente numa fase de vida profissional intensa e com a possibilidade de crescimento e de progressão, mas ao mesmo tempo com uma vida familiar, com filhos ou não pequenos, mas também com muitos outros desafios a nível pessoal. É por isso um tema que começa a ser muito frequente nos dias de hoje e já se nota algum trabalho nesta área, mas há ainda um longo caminho por percorrer. E por isso começo por lançar esta pergunta de que forma é que este tema é abordado em Portugal e que caminho é que ainda temos a fazer. Passo a palavra, se calhar, ao Rui, que nos comece aqui hoje a guiar neste tema. Eu, se calhar, perdão, Rui, antes de iniciarmos, que só dar ênfase aqui a um tema que eu acho que também acaba por ser relevante. Antes de mais, também agradecer a toda a organização. Eu fazendo parte de uma geração, digamos assim, mais jovem, e focando aqui no tema do nosso momento, aqui de partilha, ou seja, esta questão da conciliação da família e do trabalho, hoje em dia, ou seja, nesta ótica, muitos nós, jovens, apesar de, se calhar ainda não estarmos temática de constituição de família, enfrentamos aqui bastantes desafios relacionados até com o nosso propósito profissional, como consequência à nossa carreira, e que também será aqui interessante e válido, até para mim, nesta ótica de partilha, dividir e trocarmos aqui impressões em conjunto, tendo este contraste, ou seja, de alguém que ainda está numa fase, digamos, inicial, a carreira está, digamos assim, a ser construída e, eventualmente, como consequência também, o objetivo é a constituição de família e termos o contraste com alguém com bastante mais experiência, com uma história bastante mais completa, nesse sentido, sendo que os desafios que nós hoje em dia, numa ótica mais inicial de carreira, serão diferentes, de quem já tem um percurso mais estabelecido, mas que, no fundo, eles existem, e acho que aqui conseguirmos ter estas duas perspectivas também será relevante aqui para todos, dar só o ênfase a esse contraste positivo, que acho que também nos vai acrescentar aqui bastante na nossa sessão.
Muito bem. Em primeiro lugar, obrigado, Pedro, até por essa introdução, também é bastante importante, mas agradecer primeiro à SES por este convite e muito à Fátima Amorim, que também, se calhar, seria um excelente exemplo para estar a debater, a debater esta temática aqui connosco, até porque, e para não estarmos em mais demoras, é importante perceber que, até na lógica, e até isto bem estudado até pela Comunidade Europeia e pela Comissão Europeia, naquilo que é o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, o equilíbrio da vida profissional com a vida familiar é um dos fundamentais, um dos pilares fundamentais. Mas também acho que é importante não dissociar o que é também a igualdade de acesso ao mercado de trabalho, também muito importante, e as condições justas de trabalho. Portanto, acho que são três temas que estão em conjunto e que não os podemos dissociar um dos outros. Apesar de eu ter e como o Pedro estava a dizer, já ter alguma experiência, o meu exemplo até pode nem ser aquele que poderiam estar muito à procura, porque sexta-feira vai fazer 11 anos que casei, portanto só casei, eu tenho 47, portanto vou fazer 48, casei com 37 anos e tive os três filhos, portanto aos 39, aos 42 e aos 45, portanto um vai fazer 8 anos, um fez 5 e outro fez 2 anos. E digo isto porquê? Porque realmente, quando iniciei a minha carreira profissional, o conciliar, a conciliar a vida profissional ou aquilo que nós desejamos para a nossa vida profissional com a vida familiar, nunca foi muito fácil e, portanto, ainda se nota, e quando aqui o tema que nos é lançado é como é que este tema é abordado em Portugal, é muito caricato, porque muito se discute este tema, mas depois quando chegamos às empresas, o dia a dia, todas as problemáticas que surgem, principalmente na minha área, quando estamos a falar ao nível da gestão, absorve-nos de uma tal forma que acabamos por deixar a vida familiar um pouco de parte, ou as perspectivas da vida familiar um pouco de parte, e isso tem que realmente mudar. Esse paradigma tem que mudar, as empresas têm que tratar estes assuntos de uma forma completamente distintos, como eu estava a dizer há pouco, também naquela lógica que é da igualdade de acesso ao mercado de trabalho, principalmente quando estamos a falar entre homens e mulheres. Se calhar também um bom exemplo para iniciar estas conversas era ter aqui a experiência, e por isso até falei há pouco da Fátima, de uma mulher, porque olha-se para os números, eu tentei procurar aqui alguns números, e realmente quando temos que a taxa global das mulheres, a taxa de emprego é de 11,6%, portanto, e as mulheres trabalham muito mais em tempo parcial, portanto, temos 31,5% das mulheres que estão em ativo, estamos a falar, trabalham com contratos de tempo parcial, enquanto que em tempo dos homens só existe 8,2%. Só 50% das mulheres é que trabalham a tempo inteiro, quando os homens são 71,2%. Né? Portanto, estamos aqui a falar, e ainda por cima temos que 20% das mulheres inativas têm responsabilidades familiares, enquanto que dos homens só são 2%. E, portanto, esta junção destas duas temáticas torna-se muito importante para perceber que hoje em dia, até por um equilíbrio familiar e são familiar, é preciso perceber que esses compromissos, quer familiares, quer profissionais, cabem ao agregado familiar e não cabe só a um. Eu posso dar o meu exemplo também, já agora, particular. A minha esposa é dentista, e eu, por exemplo, apesar de toda esta minha atividade, continuo a ser eu, por exemplo, que leva os três miúdos ao colégio, tento-os ir buscar, e ainda consigo fazer o jantar para os três, pelo menos em 4 dos 5 dias da semana. E, portanto, que é algo que me agrada bastante, porque, como eu disse, já tive os filhos um pouco tarde, e nada como ter a alegria, depois de um dia cheio, de ter 3 crianças a desarrumar a casa, a destruir metade da casa, mas com a alegria do dia em que um abraço, um beijo ou um carinho, não é?
derrete-nos a todos. Eu até já quase estou a ficar emocionado. Isto porquê? Porque eu não estive com eles, ainda não os vi, não estou com eles desde quarta-feira. E, portanto, estou-me a lembrar deles e, portanto, até vem um bocado as lágrimas aos olhos. Mas é importante para as empresas criar as condições para que haja esta possibilidade. E efetivamente, o caminho que nós temos que percorrer, para além de várias alterações dos tais paradigmas que estamos a falar, principalmente quando estamos a discutir da flexibilização do horário de trabalho, acho que é fundamental para que haja uma sã convivência com os miúdos, porque efetivamente hoje em dia aquilo que se observa é que há uma tendência grande em que os colégios, principalmente os privados, são um repositório das crianças, não é? E eu acho que se isso acontecer, eu acho que estamos a falhar. Em primeiro lugar, enquanto pais, mas enquanto pais às vezes é a necessidade, não é? Porque nem todos temos a capacidade ou temos a oportunidade de escolher onde trabalhar, como trabalhar, estamos a falar de toda uma sociedade, mas principalmente ao nível de quem é dono da empresa, de quem é gestor. Nós vivemos aqui numa zona geográfica em que, infelizmente, já começámos a ter empresários, mas eu muitas vezes, e como também estive ligado à área têxtil, eu dizia que éramos uma região de patrões, não é? E eu distinguia muito o que era um patrão do que era um empresário, principalmente nesta lógica em que percebe que uma sã convivência, um trabalhador mais alegre, um trabalhador que vai trabalhar com uma perspectiva, com uma mente mais aberta, porque tem a mais livre, porque não tem que pensar nos problemas do dia a dia, é um trabalhador que vai render muito mais e, portanto, quando às vezes se discute a produtividade do país, não podemos só estar a olhar em questões, até que quando foi discutido ao nível da Troika, de tirar feriados, até acabar com alguns feriados religiosos, quer dizer, que isso iria aumentar a produtividade. Às vezes não, às vezes o estarmos cientes que há determinado tipo de boas práticas por parte dos gestores faz com que aumente a produtividade dos nossos colaboradores, sem que isso até tenha algum impacto financeiro. Até ao contrário, o impacto financeiro torna-se positivo por essas formas de trabalhar. E, portanto, até para o Pedro também poder falar um pouco da experiência, senão eu fico aqui a falar a tarde toda. Eu penso que é nisto, que é cada vez mais já começa a haver legislação e, portanto, infelizmente, num país como o nosso, quando eu digo como o nosso, é do sul da Europa, às vezes é preciso a legislação andar um pouco mais rápido para que as coisas saiam do papel, mas uma noção de que existem estas boas práticas de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, não é? Porque familiar não é meramente quando alguém escolhe até não ter família, estamos a falar de conciliação da vida pessoal da pessoa. A pessoa tem que estar bem para que a família esteja bem, para que a empresa também esteja bem, não é? Temos que também começar pelo indivíduo em si, pela pessoa. E eu penso que caminhar para que haja toda uma geração, como o Pedro, que investiu agora e que tem e terá sucesso no futuro, mas que aprenda com o passado ou com alguns erros do passado e que altere estes paradigmas para o futuro e que aplique estas boas práticas, que não é preciso reinventar rodas, existe várias empresas com políticas até escritas nos seus budgets, nos seus business plans, portanto, é preciso perceber aquilo que mais coaduna a realidade de cada empresa, de cada pessoa, mas mais fundamental é pôr em prática, ou seja, tirar do papel e agir. Eu até acrescentaria, Rui, neste seguimento da questão da importância ou seja, do indivíduo, e nesta perspectiva assim mais de início de carreira, seja na ótica, ou seja, de colaborador, ou na ótica ou seja, de um empreendedor, de alguém que está a liderar uma organização, eu separaria em dois temas específicos, que é um dos desafios que nós sentimos hoje, ou seja, um é centrado em nós, ou seja, nos novos objetivos
próprios, nas ambições que nós temos, sejam elas profissionais e depois também pessoais, só que em paralelo conseguir a conciliação também com as imposições que o próprio mercado de trabalho nos coloca, sejam elas imposições relacionadas ou com qualificações, ou imposições até relacionadas com a própria cultura da empresa, o modo de funcionamento, a não flexibilidade, que é algo que nós, ou seja, vamos assistindo. E hoje em dia nós como jovens, ou seja, saímos ou estamos a entrar aqui no mercado de trabalho e nós temos aqui bastantes objetivos. Muitos deles passam pela consolidação do conhecimento profissional, e um feedback que eu vou tendo, neste caso, porque mantenho-me e o meu grupo de referência também são pessoas da minha faixa etária. O grande desafio passa por estamos na entrada no mercado de trabalho, não olhar para isto necessariamente como uma crítica, mas torna-se um desafio para os jovens. Nós, ou seja, vou-lhe chamar o tecido empresarial ou a amostra que nós temos, nós também sentimos isso na Iberbussa com as empresas com as quais trabalhamos. Não é que não sejam empresas estruturadas, organizadas, com processos bem definidos, mas muitas das vezes não é necessariamente o caso. Ou seja, as empresas funcionam, elas laboram, mas o stress do dia a dia, seja ele de tarefas não previstas, de prazos não estarem bem definidos, acaba por ser absorvido pela estrutura humana, ou seja, pelos colaboradores. E há uma história, digamos assim, que é bastantes vezes contada aqui no meu grupo de referência, que é, eu acabei de estudar, eu tenho a ambição de trabalhar, reconheço para ser competitivo aqui no mercado de trabalho, tenho que consolidar a minha formação. No entanto, eu estou na empresa X ou Y, e já é um dado adquirido que nós temos de trabalhar mais uma hora, ou seja, sem ser remunerado. Acontece aqui várias vezes. Ainda mais desafios, claro, tem quem passa por esta situação e está a constituir, ou já tem família, porque são ainda mais variáveis, mas para os jovens, um dos desafios que surge é mesmo esse, ou seja, como consolidar o nosso percurso de formação e, em paralelo, termos uma entrada no mercado de trabalho onde existe aqui um conjunto de exigências, sejam elas relacionadas com carga horária, ou até eventualmente muitas vezes com a própria empresa não ter bem definida esta questão dos processos, das responsabilidades, dos timings. Então nós acabamos por chegar no final do dia e ter que lidar, digamos assim, com esta diferenciação dos nossos objetivos pessoais, que passam também por ambições profissionais, e do contexto, se olharmos para nós, digamos assim, como uma peça que é colocada numa gaveta, numa organização, mas a maneira como essa organização está estruturada e nos é imposto aqui um conjunto de, digamos assim, de regras. Não olhar na perspectiva negativa, porque no final do dia o importante é sempre focarmos na solução, termos capacidade de adaptação, mas que há este desafio grande que nós sentimos como jovens. Nós acabamos por notar no contacto, porque no fundo nós prestamos serviços para empresas, não necessariamente para o consumidor final, então temos muito contacto com a realidade delas, sendo que, por exemplo, na nossa realidade cá, na Iberbussa, nós ainda não temos, para já, colaboradores que estão a constituir família e adotamos, por princípio, sempre uma postura de flexibilização. Esta flexibilização não está necessariamente relacionada com temas relacionados com a família, mas se surge algum tipo de imprevisto, algum tipo de necessidade específica que requer uma adaptação de horário, nós, na nossa pequena realidade, tentamos e fazemos sempre esse ajuste em função das agendas, digamos, dos colaboradores. O que sentimos, neste caso, o contacto também com os empresários passa bastante por mim, é esta característica não é se calhar a expressão correta, mas da casa a arder, ou seja, as próprias organizações muitas vezes têm este desafio da estruturação, dos procedimentos. Eventualmente este estará relacionado com a literacia dos próprios empresários e gestores, ou seja, das pessoas que estão à frente aqui das empresas, vou circuncidar aqui da nossa região, mas que isso tenha um reflexo em nós como jovens, sendo que o primeiro passo é a tomada de consciência e depois, claro, caminhar aqui para uma solução. Isto está muito ligado ao que o Rui falou aqui no final da intervenção, que é a questão do indivíduo. Nós estamos a focar um bocadinho em temas já relacionados, ou seja, à própria família, à carreira,
estão intimamente ligados ao indivíduo, mas, ou seja, são uma consequência desta construção que vamos fazendo, mas há muitos desafios que condicionam o indivíduo em si, derivado destas características, sejam elas do mercado de trabalho, e conciliar ambos, seja o investimento, porque no fundo não é só de tempo, é também financeiro, a informação, com esta experiência que se vai tendo no mercado profissional, e existem bons exemplos e haverão cada vez mais, mas a regra geral e o feedback é que temos muito esse desafio da organização não necessariamente estruturada. Nós, numa fase inicial, acabamos por procurar sempre referências, ou seja, a nossa estrela, o nosso mentor, e muitas das vezes não temos esse asset, e eu acredito que, como o trabalho apresenta grande parte também aqui da nossa vida, este entrave, que é representativo, condiciona, eventualmente atrasa, e os números também já falam por si, para este tema tão importante que é a constituição, digamos assim, da nossa família, da nossa vida profissional, falando sempre, claro, aqui na ótica de quem está no início desse percurso. Naturalmente, quem já tem mais história, digamos assim, escrita e constituiu família, terá outros aqui desafios, mas é uma coisa que nós sentimos bastante. Ó Pedro, e já agora, deixa-me só, porque claro que estamos a fazer este link geracional, não é? E estamos a falar com um empresário que terá sucesso, ainda mais sucesso no futuro, se Deus quiser, mas e até já entrando um bocado numas perguntas, no fundo, que nos foram sendo feitas sobre aquilo que fazemos nas nossas empresas, acho que também é importante, e para quem nos está também aqui a ouvir, perceber que uma coisa é estarmos a falar naquilo que é o arranque da carreira e todos os desafios que possam existir e os condicionalismos que possam existir em termos daquilo que se quer, em termos de conciliação com a vida familiar, mas, por exemplo, aqui na AGER temos uma problemática também que tem que ser, e é muito analisada, para além daquilo que tem a ver com os descendentes, é a questão dos ascendentes, ou seja, nós temos vários colaboradores que já estão perto da idade da reforma, mas que também têm a seu cargo alguns ascendentes e, portanto, aquilo que é uma problemática no início da carreira e a constituição da família, também traz, no fim já da carreira, ou seja, no fim da sua vida profissional, a questão da conciliação também com as problemáticas que começam a existir e até mesmo por causa da longevidade que graças a Deus existe, não é? Em termos da esperança média de vida das pessoas, mas que traz novos desafios também às empresas ao nível do que é, desde da questão dos cuidadores informais, mas, não é? E todas as questões que estão relacionadas também já com os ascendentes. E cada vez mais as empresas têm que ter esta análise lata, que é desde aqueles que querem iniciar a carreira, mas aqueles que também já criaram e já tiveram um percurso ao longo da sua vida profissional e agora, no fundo, têm uma nova problemática, vou assim chamar, familiar, que é tratar de quem já tratou de nós. E, portanto, aqui na AGER, uma das coisas que nós temos tido esse cuidado é quando olhamos para os dependentes, olhamos não para os dependentes quase, vamos chamar fiscais, não é? Que normalmente são os descendentes, mas olhamos muito para os ascendentes e tentamos, aqui nas nossas políticas sociais, introduzir isso, porque cada vez mais até é o que leva a que haja as chamadas faltas justificadas ou algum absentismo, que é o tratar dos mais velhos. E, portanto, acho que para quem está a iniciar uma empresa, acho fundamental que olhe para isto, para a questão do início de carreira e da forma como contratar e de incentivar o contrato, o início de trabalho, mas também pensar que a própria empresa, se assim acontecer, há de ter uma longevidade que depois nos vai levar também a outro tipo de problemáticas. E eu às vezes vejo muitas empresas focadas realmente, e acho que é importante, como é óbvio, que é o recrutar talento, mas também
o, o mantê-lo também requer que se tenha que pensar mais tarde nessa fase dos ascendentes, e só lançar também este alerta. Pois aqui ou tendo a pensar, ou seja, no fundo, até se calhar uma perspectiva um bocadinho mais egoísta nos desafios que enfrentamos no agora, mas sim, efetivamente, de um ponto de vista de longo prazo, e acho que também acaba por tocar um bocado naquele tema da maneira como os líderes, os líderes de empresas com estruturas maiores ou com mais história, gerem as suas organizações, é aquela questão do micro, do dia a dia, ou do trimestre, do semestre e do objetivo, ou algo mais macro, até de um ponto de vista estratégico, e contemplarmos esta questão. Não só da retenção do talento, mas também de desafios que de certeza vão surgir à medida que os colaboradores também vão progredindo aqui nas suas carreiras, tendo mais idade e surgindo esse desafio. Nós estamos numa área, digamos assim, na área da criação, nós trabalhamos a parte da comunicação e marketing, e muitas das nossas tarefas nós conseguimos, ou seja, executá-las em horário flexível. Depois temos, claro, o desafio no dia a dia de validação em horário, vou-lhe chamar tradicional com o cliente, mas a nossa área acaba por ser uma área que beneficia bastante de um ponto de vista de flexibilidade neste tema, independente, até diria, da questão da faixa etária dos nossos colaboradores, mas quão mais se tornar importante num futuro próximo, esta flexibilidade é simples, ou seja, é acessível na nossa área, sendo que existem outras áreas em que não necessariamente será o caso, ou seja, há a implicação daquele horário específico para a execução de uma determinada tarefa ou para o atendimento, se estivermos na área de atendimento ou outra, mas é algo que no nosso caso nós acabamos por beneficiar aqui um bocadinho, e temos bastante, digamos, temos bastante flexibilidade. Eu, eu posso, Não, só ia posso, dizer, é que realmente, eu não consigo ver as pessoas que estão aqui a ver-nos, não é? Mas de certeza que há uma transversalidade total em termos daquilo que são ligado a várias empresas, a vários setores, e obviamente que eu penso que empresas como a vossa, não é, mais ligada a questões, vamos um bocado separar o que é mais, vamos chamar administrativo, do que é industrial, não é? Torna-se fundamental que existe essa flexibilidade, não é? Desde horários de trabalho, dos teletrabalhos, apesar que eu sou daqueles que acho que tem que haver o teletrabalho QB, não é? Porque eu acho que as pessoas também estarem envolvidas e virem à empresa, contactar o face-to-face, não é? Poder abraçar as pessoas, cumprimentar as pessoas, não estar só numa vertente online, é fundamental para criar laços que no fundo também se tornam familiares, não é? Porque também se uma empresa não se tornar uma família, também o sucesso torna-se difícil. No entanto, existem, por exemplo, como nós temos aqui a AGER, já agora eu sou presidente da AGER e da Braval. A Braval é a empresa que recolhe os resíduos seletivos e trata dos resíduos indiferenciados aqui de 6 municípios na zona do Cávado. E no fundo é impossível, não é? Na recolha de resíduos é impossível ser online, é impossível ser com teletrabalho. A limpeza urbana, o fornecer água, requer que as pessoas estejam disponíveis praticamente até, porque nós temos turnos, portanto estamos a falar de uma disponibilidade de 24 horas, porque as cidades hoje em dia não param, não é? Obriga-nos, obviamente, a ter outro tipo de cuidados. Por exemplo, uma das análises que até pedi aos recursos humanos, apesar de, por exemplo, na AGER e na Braval estamos a falar de cerca de 700 colaboradores, se pegarmos em ascendentes, descendentes e cônjuges, não é? Estamos a falar quase de 1.800 pessoas que estamos, no fundo, a interagir com as nossas políticas e, portanto, todos esses cuidados são bastante importantes. É óbvio
que no nosso caso só temos de uma forma rápida a questão em termos das práticas que podemos ter é a flexibilidade de horário, como é óbvio. Claro que o teletrabalho também é usado. Tentamos usar, por exemplo, o banco de horas e depois temos alguns serviços de saúde que temos dentro da empresa, que também estendemos aos colaboradores, aos familiares dos colaboradores. Portanto, tentamos aqui conjugar aquilo que é a prática do trabalho que tem que ser no local, não é? De trabalho com essas questões. Portanto, isto, como eu disse há pouco, o que importa é que haja uma visão integrada do problema e que se tenha consciência que existem boas práticas que podem ser implementadas. Não é por se implementar num sítio que é o correto no outro. Portanto, o que é bom é que haja, como o Pedro tem e outros empresários têm, como eu disse há pouco, agora temos mais empresários do que patrões, que isso é fundamental para o desenvolvimento da empresa, do país e das pessoas, que é o mais importante, não é? Estamos a falar sempre das pessoas. E perceber que têm que estar sempre cientes que têm que implementar essas boas práticas e, como eu disse há pouco, é muito bonito ler nos relatórios, mas depois, se for implementado, não serve de nada. E, portanto, apesar do Pedro estar ligado ao marketing, eu penso, é óbvio que o marketing é fundamental, mas a prática ainda mais. E eu Carlos, até. desculpe lá. Peço desculpa. Rui acabou por responder exatamente ao que eu queria, que era no fundo aqui entrar na parte mais do vosso cotidiano, já que os dois são líderes de empresas, perceber o que é que já é praticado nas vossas empresas e nas equipas que vocês gerem. E também que tinha essa curiosidade que o Rui também acabou por responder, que é quantos colaboradores é que têm, mas não contar só com os colaboradores, contar com a família extensiva dos colaboradores, portanto, quantas pessoas a cargo é que, neste caso, a AGER tem, o Rui respondeu 1800, é muito interessante ver o número dessa forma. Por isso, se o Pedro agora quiser também responder a tudo isto. Eu até ou seja, no seguimento do que o Rui partilhou, esta questão, acho que ou seja, existem efetivamente bons exemplos e eles devem ser o mais falados, partilhados possíveis, porque no fundo é o que dá início a muitas vezes à tomada de consciência destes desafios e depois o foco, digamos assim, na solução deles. Um desafio que eu sinto nesta ótica de a questão dos descendentes, e ascendentes não é algo que nós ainda passamos cá, mas sempre que falamos em algum tipo, digamos assim, de otimização nas organizações, nas empresas, eu digo otimização, ou seja ela produzir mais com os recursos que temos, ou criar, ou manter os níveis de produção e reduzir até os níveis de stress com os recursos, neste caso com as pessoas que nós temos, um desafio no dia a dia, quando nós nos questionamos, seja como é que nós podemos ou fazer mais ou crescer mais, está muito relacionado aqui com uma expressão que eu acho que é transversal também, não só à família, mas à carreira, que passa muitas vezes pelo sacrifício, ou seja, isto pode estar ligado também com falta de experiência e tudo mais, mas sempre que surge aqui a ideia vou-lhe chamar, ou do próximo nível, ou de criar mais condições, a resposta que muitas vezes eu chego é mais horas de trabalho, ou seja, vamos tentar ao sábado, ou ir um bocadinho mais cedo, ficar um bocadinho mais tarde, para dedicar aquele volume de tempo para criar, no fundo, no futuro, essas condições, ou essas melhorias, ou essa nova fase aqui da organização. E em jeito de brincadeira, além da empresa, de um ponto de vista de responsabilidades, uma pessoa tem a sua casa para organizar, mas quando temos filhos, quando temos família, quando temos, lá está, não só responsabilidades com os descendentes, mas também com os ascendentes, esta questão, este sacrifício que se calhar agora fazemos e assumimos como fácil, porque são mais umas horas de trabalho, uma flexibilização de determinadas reuniões, porque queremos aceitar, queremos cumprir objetivos em horários mais tardios ou até ao fim de semana. Não é algo que é sustentável compensar sempre em volume, diria eu, no momento em que nós queremos, ou seja, começar a constituir aqui a nossa família. E assumindo, vou-lhe chamar essa, digamos, essa ignorância ou esse desafio, é algo que nós, jovens, ou no meu caso em específico,
aqui como gestor da empresa, reconheço que vai ter que haver aqui algum ponto de viragem, ou seja, um pensamento um bocadinho mais crítico e de soluções que não passem só pela compensação em volume de horas, ou seja, e no sacrifício do indivíduo, vai tudo dar ao indivíduo, aqui no nosso dia a dia, que acaba por comprometer sempre aqui estes objetivos, sejam eles de carreira, mas acima de tudo de família. Eu até, ou seja, posso partilhar um bocadinho o meu exemplo. Eu venho de uma família, ou seja, nós somos quatro irmãos. Temos aqui uma diferença de idade, um bocadinho, ou seja, relevante ainda, mas do ponto de vista da nossa família e dos desafios que eventualmente até possam surgir. Eu, quando era mais, ou seja, mais novo, digamos assim, quando acordava, o meu pai não estava em casa, e quando ia dormir, o meu pai não estava em casa. De um ponto de vista familiar, eu às vezes brinco com a situação. Nós temos uma relação super positiva, bastante boa, mas às vezes eu brinco, olha, nós estamos bem, mas eu até podia estar assim um bocado chateado contigo por não ter tantas memórias quando era, digamos, criança, de ti. E é uma coisa que no nosso caso em específico, a nossa família correu, ou seja, correu bem, até se brinca com a situação, mas acaba por ser um exemplo. Como este, existirão bastantes outros. No caso do meu pai, ou seja, ele está à frente de uma empresa, mas no setor privado, e está muito relacionado com esta questão dos objetivos, da ambição não só por quando começamos a constituir família para nós como indivíduos, mas para a nossa família, ou seja, para criar melhores condições e tudo mais. E esse é um exemplo que eu tenho bastante presente, mas que, fazendo aqui o contraste, quando chegasse a minha altura, gostaria de ter as condições e criar as condições, para que a história fosse ligeiramente diferente. É claro que numa ótica familiar, na figura de pai e de mãe, foram assumindo, no meu caso específico, papéis diferentes, em alturas diferentes, e correu bastante bem, mas eu acredito que para muitas famílias este desfazamento, seja o pai ou a mãe que estejam a trabalhar no setor público ou privado, à frente de uma equipa, à frente de uma empresa ou como colaboradores, isto acaba por ter um impacto também muito grande neste conceito de família. E é algo que nós também, ou seja, ao falarmos dos temas e trazê-los para cima da mesa e a gerarmos aqui esta consciência, eu acredito que é bastante positivo, porque nem todo o indivíduo ou um dia o profissional possa ter tido esta boa, neste caso, que calhou bem a experiência que eu tive, que condiciona tudo o que nós, digamos assim, fazemos e até acaba por nascer de nós após essa fase. Vou aqui só interromper porque surgiu aqui uma pergunta que é exatamente no âmbito daquilo que estamos a falar. Portanto, eu há bocado referíamos as medidas já implementadas e o Bernardo Vasconcelos pergunta o que é que gostariam de implementar na vossa empresa a nível de medidas de conciliação família e trabalho que ainda não tenham sido implementadas. O Rui dizia há pouco, com muita razão, que é uma prática que pode ser boa num sítio, pode ser uma boa prática num local, que não funcione no outro, não é? Portanto, também aqui perceber, no vosso exemplo e no vosso caso em específico, o que é que gostariam que fosse implementado. Bom, eu aqui tenho uma maior dificuldade em dizer porquê, porque estando a tratar de empresas públicas, nós estamos muito maniatados naquilo que uma coisa é o que nós gostaríamos de fazer, outra coisa é aquilo que a legislação permite. Só para terem uma ideia, eu quando cheguei em 2013 aqui à AGER, tive quase 9 anos sem poder premiar alguém pelo bom trabalho, tinha os salários congelados e, portanto, conseguir com isso, e sabemos que principalmente ao nível salarial, e mais do que o nível salarial é o poder corresponder com aquilo que foi o trabalho desenvolvido com as pessoas, que é, no fundo, retribuir o justo. Estamos sempre um pouco mais maniatados porque temos uma legislação que não nos permite atingir aquilo que nós queremos. E só para imaginarem, consegui há uns anos atrás, com os sindicatos, se não me engano foi há, portanto, 13 anos atrás, foi agora a renovação ao fim de 2, depois foi há 3 anos atrás,
em que, por exemplo, eu próprio é que propus um prémio baseado na meritocracia, não é? De distribuição de lucros da própria empresa. E nós estamos sempre um pouco maniatados naquilo que se possa fazer, porque tudo que não for considerado que é uma retribuição, por vezes é considerada a retribuição em espécie e, portanto, cai na mesma base jurídica de não podermos fazer, o que é triste para nós, não é? É que uma coisa é remunerar a pessoa, outra coisa é poder dar algo, mas que é considerado em termos da legislação em espécie. Mas há várias coisas que eu acho que podem ser, que eu gostaria, desde principalmente naqueles apoios extensíveis, por exemplo, que hoje em dia há um problema muito grave no conseguir colocar os filhos nas creches e, portanto, por exemplo, podemos ter aqui uma palavra ativa em poder ajudar, fosse apoiando em alguns colégios privados que tivessem vagas ou algo desse género, mas lá está, como eu digo, estamos maniatados, mas essa, por exemplo, seria uma das formas bastante interessantes de poder incentivar, como eu disse há pouco, muito baseado no teletrabalho, nós não podemos, porque estamos a falar, lá está, de uma atividade muito operacional, mas como no fundo eram aquelas boas práticas que já existem, como o Pedro falou e bem, que já existem, mas que fossem muito naquilo de percebermos, apoiarmos para que os nossos colaboradores percebessem que os deles estão bem no sítio em que estejam, não é? Seja em casa, seja também na parte dos ascendentes, até num próprio lar, ou das crianças na creche, na escola. Eu acho que o importante é podermos pôr em prática as tais situações em que, quando nós falamos em conciliação da vida profissional e familiar, como eu disse, a pessoa não precisa estar em casa, precisa estar no trabalho e estar com a consciência tranquila de que os seus estão bem. E o estar bem era podermos, enquanto empresa, podermos ajudar a que isso aconteça. Depois daí depende muito das necessidades de cada empresa. Como eu disse há pouco, nós cada vez mais a nossa a AGER e a Braval tem em termos de média de idades dos trabalhadores, anda na volta dos 55 anos. Portanto, por exemplo, é óbvio que temos que captar talentos e cada vez é mais difícil e, portanto, estas boas práticas ajudam a criar uma narrativa para que se consiga captar algum desse talento. Sabemos que, como é óbvio, a questão salarial é muito importante nessa captação, mas com uma idade média de 55 anos, cada vez mais temos que olhar para a tal problemática dos ascendentes. Nós temos também uma prática interna que é um questionário de satisfação dos colaboradores. Portanto, é um questionário que nós fazemos anualmente, fazemos agora anualmente de caráter pessoal, em que fazemos algumas perguntas relacionadas com que, por exemplo, questões simples, se recomendaria a empresa a um amigo, se achar que a empresa contribui para uma boa qualidade de vida dos próprios colaboradores, lá está, se estamos a apoiá-los nessa conjugação daquilo e da conciliação da vida profissional. Por exemplo, nós ainda tínhamos as 40 horas semanais, passámos para as 35 horas semanais, já permitiu, por exemplo, muitos pais que não conseguiam ir buscar os filhos aos colégios, ir buscá-los ao colégio. Portanto, só conseguimos balizando dentro do que é a realidade da empresa, mas como eu disse, basta ir, aqui não é o Dr. Google, mas basta ir ao Google e pôr boas práticas de conciliação e aparece logo um rol de atividades que podem ser praticadas que permitirão isso, mas depende muito da análise que façamos da empresa, das realidades da empresa e também dos trabalhadores. Por exemplo, esta análise da idade média dos nossos trabalhadores, por exemplo, é fundamental para tudo aquilo que se possa decidir. E, portanto, eu acho que se eu agora pegasse nesse rol que estava a falar, se eu próprio fosse agora ao Google e fizesse, se calhar há lá uma série de coisas que eu gostaria de fazer, mas
se eu até pudesse escolher uma, neste momento, claramente, e dada a problemática que existe, principalmente na parte da educação, que nós assistimos até a estas greves que põem os pais em sobressalto. Portanto, se neste momento pudéssemos ajudar muito nesse bem-estar das pessoas, sabendo que os filhos, quer seja na creche ou na escola, estejam bem, era a que eu, neste momento, apostaria. E eu, se calhar, complementava só com neste caso, com um tema que acaba por ser bastante presente em nós mais jovens, mas acredito que é transversal, que está muito relacionado com o sentimento de pertença à própria organização, ou seja, encontrarmos e estimularmos, ou seja, há aqui cada vez empresas ou líderes que tentem, digamos assim, esbater um bocadinho de um ponto de vista hierárquico. Claro que há normas, há regras a respeitar, mas o contacto com as próprias equipas, com os próprios colaboradores, ou seja, a própria solução a ser construída, aqui sem querer parecer muito romântico, mas acredito nisso, a solução ser construída a partir da necessidade de cada um dos colaboradores. Numa organização bastante grande pode não ser 100% execuível, mas em organizações mais pequenas, o dia a dia consegue ir sendo moldado e as práticas e a abertura que há do ponto de vista do líder e do gestor, tendo uma escuta mais ativa, uma relação laboral de proximidade, para que o próprio colaborador não se sinta constrangido, eventualmente até na partilha de determinados desafios que está a ter, de conciliação, de objetivos próprios de carreira, e que se calhar, arrisco-me a dizer que nem os partilha com medo da própria posição ser colocada em causa. Eu digo isto porque algumas empresas que nós acompanhamos, nós olhamos para elas e é interessante que aquilo parecem mesmo famílias, ou seja, e não digo isto não é só de um ponto de vista teórico, a maneira como eles funcionam, conseguimos perceber uma clareza completa do que é o profissional e do que é o pessoal e as vantagens quando estes, digamos assim, não quero dizer misturam, mas se interligam. Temos a questão do foco laboral, do trabalho e tudo mais, mas há sempre a atenção e o respeito pelo indivíduo, e essa escuta ativa ajuda bastante também na construção da solução das boas práticas da própria organização. O tema do sentimento de pertença é um tema que, pelo menos a nós jovens, é bastante relevante, até na ótica das decisões que tomamos profissionais. Às vezes não é só por temas tão mensuráveis como o rendimento, mas também pelo ambiente, a cultura da organização, que está muito relacionado com este sentimento de pertença que é criado, e da escuta ativa que os próprios líderes adotam, junto aqui dos colaboradores, no fundo das pessoas que constroem a empresa. Oh, Pedro, mas deixa-me até dizer uma coisa. Eu tive 13 anos no grupo Texto Manuel Gonçalves, e estive em várias empresas do próprio grupo. E ele, para mim, continua, ainda é, mas já foi o maior grupo têxtil do país. Eu posso dar o exemplo de como isso acontecia. Portanto, também nas grandes organizações isso é possível. Temos que ter a noção, mas isso em qualquer organização, onde estão os direitos e as responsabilidades, nunca perder a noção que existe uma hierarquia, mas uma coisa é vincar a hierarquia, outra coisa é trazer as pessoas para que se possa discutir aquilo que falava, que é o sentido de pertença, de perceber que fazemos todos parte de um grupo, é fundamental. E, portanto, deixa-me só dar este exemplo de um grande grupo económico com muitas empresas, em que isso acontecia. Portanto, não é só nas pequenas que é possível, nas grandes, querendo, é possível. E desde já posso dar o exemplo dos 13 anos que eu estive lá, o sucesso que essa política tem no crescimento das empresas e na resolução dos problemas, quer daqueles do dia-a-dia, quer aqueles que são, ou seja, quer os conjunturais, quer até os estruturais. E, portanto, quando as pessoas estão imbuídas desse espírito, tudo corre muito, muito mais rápido. E isso só depende de quem está em si, sinceramente. Né? Porque às vezes há aquela sensação que vai perder poder por estar a partilhar. Eu tive esse exemplo nestes 13 anos e tento praticar diariamente em todas as organizações que estou envolvido. E desde já digo que o sucesso é extraordinário para que a AGER, mesmo sendo uma empresa pública, nestes últimos 8 anos, dos 10 que eu estou cá, tornou-se a empresa pública mais eficiente do país.
é aquela que tem tarifários de água e resíduos e águas residuais, é a capital distrito mais barata do país. Em termos de qualidade, ainda agora saiu, temos os níveis de qualidade dos melhores do país. E, portanto, tudo foi possível conciliar. Aumentar a rentabilidade da empresa, melhorar a qualidade de serviço e melhorar o ambiente interno. É preciso é querer e depois, como é óbvio, também é preciso ter abaixo de nós uma camada de diretores, aí sim, há uma organização, não é? Que também esteja imbuída desse espero. Mas se não houver a partilha de cima para baixo, isto nunca há de acontecer, mas só para dar o exemplo que nas grandes empresas isso é possível e isso é um fator crítico de sucesso. Claro. Eu até em jeito de partilha, ou seja, aí estão bons exemplos, mas da vertente, por exemplo, de formação, eu gosto de procurar sempre mais formação relacionada com a área técnica que desenvolvo no dia a dia, depois, digamos assim, na ótica de gestão da organização, e mesmo até desenvolvimento pessoal. E é interessante que, apesar de que os temas de conciliação família, trabalho são, ou seja, extremamente relevantes, mas eu até agora, em nenhuma, para já, formação ou executiva ou relacionada com gestão, encontrei num índice, este tópico. Ou seja, o foco normalmente é sempre a otimização do recurso humano, ou seja, da pessoa, mas sabendo do impacto que estes temas têm, pelo menos formação impactada, ou seja, estruturada e acessível para os gestores aqui, vou-me focar em Portugal, ainda não encontrei nenhum produto de formação que contemplasse, ou seja, a partir do momento que ele está lá é porque efetivamente é reconhecido como necessidade e a validade que ele tem, mas que é algo que se calhar falta e teria um impacto bastante positivo aqui nas organizações. Estamos a entrar aqui nos minutos finais desta nossa conversa que está a ser tão boa e desde já agradeço por isso. Queria deixar-vos, como temos terminado sempre aqui as nossas conversas, uma última pergunta para cada um de vós, que é, portanto, começando pelo Rui, qual é que é a sugestão, em poucas palavras, qual é a sugestão que daria a um Next, portanto, a um jovem entre os 20 e os 40 anos, relacionado aqui com o nosso tema da conciliação família e trabalho, e ao Pedro, que sugestão é que darias também a um associado mais velho? Bom, eu iria juntar um pouco aquilo que eu falei, entretanto, nesta hora, que é óbvio que nestas empresas e nos jovens temos sempre esta noção daquilo que é a conciliação da vida profissional e familiar numa lógica de recrutamento e, portanto, de captação de talento, mas também dizer-lhes, e a experiência diz-me isso, que a retenção é tão fundamental como o recrutamento. E, portanto, essa retenção passa para olhar como eu disse há pouco, para o indivíduo em si e perceber que ele está bem. E quando ele está bem, não é olhar meramente para aquela questão familiar de início de carreira, mas também olhar para o futuro, no fundo, para o fim de carreira. E como eu disse há pouco, tratar de quem já tratou de nós também é fundamental. Portanto, é poder olhar e ter uma visão estruturada do que é ser empresário. E ser empresário é aquele que consegue construir uma empresa, manter a empresa e fazê-la durar no tempo. Nós sabemos que a percentagem de duração no tempo das empresas não é muito grande, mas existem exemplos claros dessa durabilidade. E essa durabilidade passa por termos as pessoas que estão a nosso cargo, no fundo, felizes, contentes e felizes. E isso penso que é fundamental, porque existe sempre, quando nós falamos nesta conciliação da vida profissional, tendemos sempre a olhar sempre, como eu disse há pouco, para o início de carreira. Eu acho que é fundamental e a eficiência e a produtividade das empresas evolui muito por esta transversalidade e a durabilidade e, portanto, ter essa noção para os mais jovens que não é só o arranque de carreira que é fundamental e até para o país, não é? Ou seja, termos empresas que perdurem no tempo, desculpem, é fundamental e, portanto, criem valor acrescentado. E esse valor acrescentado é conseguido, penso eu, através das pessoas. Claro, o produto e a qualidade do produto é fundamental, é óbvio para vender, mas isso vem também da base das pessoas e perceber que isto tem que ser duradouro. E para ser duradouro, estas políticas e estas boas práticas têm que se manter e têm que evoluir também ao longo do tempo e pensar também numa fase mais futura. Boa.
Eu acabei por ficar, em jeito de partilha, sem complexos, uma posição um bocado difícil, e já vou reconhecê-la, que é, objetivamente, uma pergunta eu confesso que não tenho, mas também é derivada, ou seja, desta partilha que tivemos, e no fundo, da maneira como fomos tocando aí aqui alguns dos temas, eu até fui tomando aqui anotações, e levo aqui bastantes também conselhos, com base na experiência que o Rui partilhou aqui connosco. Mas uma pergunta seja objetiva, depois desta partilha, confesso que não ficou, digamos assim, nada por responder. Dava era sempre ênfase à questão do indivíduo, que foi aqui bastante tocada, mas acima de tudo, até como conclusão daquele raciocínio que estava a ter, numa perspectiva de formação, eu acho que é um exemplo, ou seja, tangibilizar a importância, tentarmos aos poucos também gerar mais atenção para o tema para que ele se comece a materializar em formação, porque acredito que é um dos passos importantes aqui a dar nas entidades formadoras, um, para nós como gestores, como líderes, e os líderes do futuro, a terem este tema presente, antecipando, antes de necessariamente sentirem, ou seja, a necessidade no dia a dia das organizações, trabalhar um bocadinho na antecipação, e acho que era importante também reforçar esta questão de a informação estar mais acessível, eventualmente eu digo em formato de formação, aqui tivemos uma conversa informal, mas para os líderes terem acesso a estes temas. Muito Deixa-me, obrigada. Carlos, deixa eu só dizer isto rapidamente, que alguém aqui no início do chat falou, e realmente na certificação da empresa familiarmente responsável, eu penso que aqui também é um desafio para a SES, não é? Que esta temática ainda seja mais vincada na certificação, não é? Portanto, até é um desafio a todas as empresas para terem esta certificação, não é? Obrigada, Rui, por essa nota. E a terminar assim mesmo, dizer que a SES também está a fazer esse trabalho de certificar as empresas, chama-se EFR, certificado EFR, Empresa Familiarmente Responsável, e convido todos os que não conhecem este programa para o seguirem e o acompanharem. E pronto, do nosso lado estaremos disponíveis também para responder a todas as dúvidas e questões. Agradeço ao Rui e ao Pedro, muito obrigada pela vossa disponibilidade, simpatia e por esta conversa ter fluído tão naturalmente. E até uma próxima. Esperemos contar convosco para novos projetos e próximos projetos da SES. Muito obrigado pelo convite e a todos muito boa tarde e um bom almoço. Obrigada. Obrigado, foi um gosto de continuação. Obrigada. Obrigado.